Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é o nosso episódio número 80. Estamos aqui para falar sobre a arte de viver e amar, isso mesmo. Antes de apresentar o nosso querido convidado do dia, quem vos fala é Ricardo Lapo, sou apresentador do Lean Podcast. Estou aqui com meu querido colega. Eu sou o Rosa, Maurício Rosa. E a gente hoje está sem técnico, tá bom? Brunão Lapo não pôde estar aqui presente, então a gente está dando um jeito aqui. Vai dar tudo certo no nosso episódio. Bom, o que a gente tem, Rosa? Vamos de Lean Dica, né? Vamos chamar o nosso Lean Dica, nossos patrocínios. Isso mesmo. Lean Dica, Mônica Dessató. Se você está aí meio sem propósito, meio perdido, tentando entender, e se você quer que a chave... Imagina se a chave da felicidade estivesse aí a uma conversa de distância, exatamente. Então, a nossa Lean Dica do mês de maio é a Mônica Dessató, tá bom? Ela trabalha com terapia de alinhamento psíquico, né, Rosa? Isso. Quem quiser entrar em contato com ela, é só apontar o celular para a tela ou ir na descrição do vídeo que tem os contatos dela aí. Exatamente. Tem aqui na descrição do vídeo a maneira como encontrá-la com o WhatsApp de contato, tá bom? A gente indica, inclusive a Mônica esteve aqui com a gente, né, Rosa? No episódio número 77. 77, isso mesmo. Foi um sucesso, a galera gostou bastante. Então a gente super recomenda. Esse é o Lean Dica. Muito bom, muito né? bom. E a gente está aqui com quem? Vamos dar oi para o nosso querido convidado, Dr. Victor De Salles. Muito obrigado pela presença, viu, doutor? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. Já é a segunda vez que eu estou com os meus queridos discípulos. Há quantos anos eu os conheço? Maravilha. Exatamente. O doutor veio na live 11 aqui, né? Agora estamos na live 80. Ele foi um dos precursores aqui do canal, né? Ajudou muito na nossa mente aqui para tomar coragem e criar esse Lean Podcast maravilhoso aqui que a gente está fazendo. Exatamente. Eu e o Rosa lá atrás, a gente... o doutor ajudava a nossa mente a evoluir, né? Então, quando a gente resolveu criar o Lean Podcast, a gente trouxe ele lá no episódio 11, foi um episódio histórico super interessante e a gente está aqui para trazer. O doutor, só para apresentar, ele é PhD em mitos na psicoterapia. Né? Ele é psicoterapeuta grego, nascido em Atenas, né, doutor? Isso mesmo. E ele tem mais de 50 obras na área de psicoterapia, com ênfase no que a gente vai falar hoje, que é na recuperação da arte de viver e amar. Muito bom, hein, doutor? Que currículo extenso, hein? Pois é. Também, nessas alturas, 54 anos de janela na profissão. E 54 livros, né? 57. 57, hoje já atualizou. Pois é. Já. Mais de um livro por ano nesse Pois é. período. Muito bom, muito bom. Bom, para começar esse nosso bate-papo, doutor, obrigado pela sua presença, vamos falar aqui do enigma fundamental da vida, que é chamado pelos povos arcaicos de enigma da esfinge. Se você puder responder 3 perguntinhas aqui, logo de cara para abrir a nossa conversa, né, e abrir todas as caixinhas que estão aí na mente do pessoal. Primeira delas, quem és tu e o que fazes aqui? De onde viestes e para onde vais? A palavra é toda sua, doutor. Muito bem. Esta é uma temática multimilenar, como vocês já perceberam, né? Inclusive, quando nós fazemos uma visita no santuário de Delfos, na Grécia, que é onde ficava a famosa pitonisa, a Pítia, que fazia predições e que lia sobre o futuro, de uma grande importância religiosa, inclusive, havia exatamente uma estátua, que está hoje no museu, do 5º século a.C., que é a Esfinge. E que nós sabemos sua origem vem do Egito, grande terra iniciática. E é justamente ela que fazia essas perguntas. Quem és tu? Que fazes aqui? De onde vieste e para onde vais? E havia um detalhe muito interessante. Quando ela fazia essa pergunta a um transeunte, uma pessoa que fosse fazer, ela tinha essa questão muito importante. Decifra-me ou te devoro. Ou seja, se você não responder essas minhas perguntas, serás por mim devorado. É claro que não se trata de uma esfinge antropófaga. A questão é metafórica, né? É uma metáfora.
que é esse devorar, em primeiro lugar? O que é essas perguntas? Por que elas têm tanta importância a ponto da psicanálise do Sr. Freud, ele que inaugurou, ele colocou frente a frente o enigma da esfinge com algo que tornou-se hoje tão popular, que é o complexo de Édipo. O famoso complexo de Édipo que responde por esta questão, né, de uma paixão, de nutrir do garoto uma paixão intensa pela mãe e ver o pai como um inimigo dele. E no caso da menina, a mesma coisa, né? Só que invertido. Uma paixão dela pelo pai e ver a mãe como uma inimiga dela. Bom, esta é uma visão psicológica, mas vamos além da psicologia dessas perguntas que você acabou de fazer, meu querido Ricardo, porque elas têm uma grandeza existencial. A psicologia é importante, não há dúvida alguma, a sociologia, todas essas partes das ciências. Mas existe algo que se chama o mistério da existência, né? Vamos lá. Quem de vocês não perguntou quando era pequeno assim para a mãe: mãe, você me queria mesmo? Mãe, eu fui adotado? Ou não? Várias vezes, né? E várias vezes, né? Eu também e todos, né? Isso é um mistério que a criança se faz. Por quê? Porque o que nós queremos, acima de tudo, desde os tempos de Adão e Eva, é sermos amados. Não tem dor pior do que a pessoa ser rejeitada, né? Quer dizer, quando a criança faz essa pergunta, eu me incluo, eu também fazia, você me queria mesmo, mãe? Quer dizer, você me ama de verdade ou você não me quer? Se eu sentisse que eu era rejeitado, eu me sentia o pior dos mortais. É um grave problema que nós temos nos orfanatos, por exemplo, né? Onde a criança vive a rejeição do abandono como tal. Como nós, graças a Deus, não fomos órfãos e fomos desejados e amados, mesmo assim a gente quer ter a certeza de que é amado. Não tem coisa mais importante na nossa vida de sermos aceitos. Ora, daí a pergunta do enigma da esfinge. Será que me queriam mesmo? Mas quem eu sou, afinal, para ser amado? Veja, o oposto. Será que eu não sou um João Ninguém? Será que ninguém me ama? Ninguém me quer? Ninguém me abraça? Ninguém me chama de meu amor? Essa é a música de fossa clássica de mais de 50, 60 anos atrás. Quer dizer, este desejo de ser amado responde pelo mistério da existência. Afinal de contas, quanto vocês lembram, né? A gente, de repente, nasce sem querer. Eu não fui consultado, vocês foram? Não fui. Nem fomos, né, Rosa? Não, e ninguém pediu, né, também. A gente nasce sem pedir e morre sem querer. Esse é o espanto da existência, onde eu me descubro, meu Deus do céu, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? É uma descoberta incrível que a criança faz e uma falta de resposta. Por que essa questão? Decifra-me ou te devoro. O devorar aí é uma metáfora da angústia que a gente sente de não ter respostas. Então, desde criança, a gente nasce e vai desenvolvendo esse mistério e procura a sua resposta. Procura a sua resposta também na profissão, numa maneira de poder viver. A gente percebe que um dia vai crescer, vamos ter que trabalhar, vamos ter que cuidar da nossa vida e queremos, mais do que tudo, se desenvolver, ser aceitos. E não tem dor pior do que você se sentir um João Ninguém. Alguém que não está nem aí, que é uma pessoa que ninguém dá valor. A reflexão, então, entra num plano existencial. O plano da existência, quando me pergunto, mãe, você me queria?
o subtexto é claríssimo. Me ama, por favor. Me queira. Deixa eu ficar no seu colo. Não tem lugar melhor no mundo para uma criança do que colo de mãe. Concordam comigo? Com certeza. Nossa, que calor, que delícia. Aquele seio materno é o aconchego do aconchego, né? Então, é a prova de que eu sou desejado, de que eu sou realmente aceito como eu sou, sem que eu saiba o que eu sou. Mas me aceitam assim, né? Então, esta busca está, no fundo, a busca de identidade. O que eu sou? Quem eu sou? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer na minha vida? Meu Deus! Quando eu pergunto para minha mãe, mãe, você me queria? Eu estou perguntando, na verdade, de onde que eu vim, hein? De onde você me buscou? Vocês lembram das histórias? Ah, a cegonha veio te trazer, né? Que você veio. Ou, eu lembro, a minha mãe era danada nisso, né? Eu, como toda criança, não era bem comportado, obviamente. Né? Porque criança bem comportada é criança doente. Muito bom. É criança que é mal comportada é criança saudável. Então, toda vez que eu aprontava, e não eram poucas vezes, ela dizia assim... Naquela época, em Atenas, era pós-guerra, eu sou de 1948, ainda havia uma situação muito trágica pós-guerra, né? De muita pobreza, muita destruição. E havia pessoas que tinham perdido as suas casas ou eram nômades, os ciganos, por exemplo, e passavam na rua. Era gente vestida de um modo diferente. Eu tinha medo. Quando eu me comportava mal, a minha mãe levava assim na porta de casa. Está vendo lá aquela cigana lá? Está vendo só? Eu troquei você por meia dúzia de ovos. Se você não continuasse comportando mal, eu vou devolver para ela, tá? Pronto, acabou. Eu virava um santo na hora. Eu virava um anjo bonzinho. Meu Deus do céu. Olha a rejeição, né? O pavor de ser julgado, de não saber a quem eu pertenço. Então, a minha identidade era ser amado. Todos nós. Quando crianças. Claro, estou falando daquela. Eu tinha o quê? 4 anos de idade, quando aconteciam essas cenas de trocar por meia dúzia de ovos e tal. Então, isso é um exemplo de que acontece com todas as crianças, né? É aquilo que, se mamãe não gosta mais de você, pronto, a gente desmonta. Continua fazendo isso, sabe? Mamãe não quer mais você. Então, essa identidade, quem sou eu, está num mistério. E a única pessoa capaz de nos proteger neste momento de desconhecimento, do medo do mundo, o mundo é um mistério para nós. Imagine você, gente desse tamaninho, meio metro, pouco mais que meio metro, e a mãe da gente 1,60 m, 1,70 m, tudo é grande, tudo é poderoso, e nós somos impotentes, pequenos. Então, queremos muito entender o que está acontecendo. Pronto, agora traduzimos no sentimento de angústia da criança, de sentir que o mundo está engolindo ela. O mundo é terrível, o mundo, a gente tem medo dele. Portanto, agora está mais clara a questão, decifra-me ou te devoro. A gente sente que o mundo vai comer a gente. Esse é o devorar da esfinge, né? É o devorar de que faz com que eu, pequenininho, procure respostas para esta questão. Ela vai nos acompanhar para o resto da vida. No alto dos meus 54 anos de janela, quantas vezes não escutei, né? Doutor, eu estou aqui, que vem procurar psicoterapia. Eu não tenho nada especial, sabe? Mas eu sinto que eu não me desconheci. Eu não lembro mais do que eu sou, não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Queria que o senhor me ajudasse a encontrar um rumo na minha vida. A pessoa está perdida, né? Exatamente. Isso independe da idade. Pode ter 50 anos, pode ter 30, 20. Claro que com a juventude nós temos mais ímpeto, né? Mas quantos e quantos jovens nós não temos, têm vontade de se matar, de se perder, porque não encontram o sentido na sua vida, né? Então, essa é uma questão que acompanha a nós, o mistério da existência. Que diabo que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de brincar e dizer assim para os meus alunos lá na Unifesp: olha, eu não pedi para nascer. Nem fui consultado nos opcionais.
Quando eu vou comprar um automóvel, pelo menos, eu tenho uma lista de opcionais, eu vejo o que eu posso comprar, o que eu posso pagar, etc. Mas eu escolho como eu quero o meu carro, até ter aquele jargão, tipo, completão, né? Eu não tive opção. Vocês foram consultados? O top de linha, né? Isso, top de linha. Vocês foram consultados? Olha, você tocou um ponto fundamental, hein, Ricardo? Top de linha. Quem de nós não quer ser o top de linha? Na escola, tem o gostosão sempre. O popular, né? O popular, exato. E nós, o João Ninguém, entende? Então, eu digo, até que eu vim bem equipado, sabe? Até que eu vim bem equipado. Modéstia à parte. Modéstia à parte, fui privilegiado. Me deram muitos opcionais. Mas, por exemplo, eu gostaria de ter mais 2 braços. Seria mais prático para eu trabalhar, entendeu? Não fui consultado. 2 cérebros. Dois cérebros, Não foi dessa entende? vez, né, doutor? Oi? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, puxa vida, né? Mas, com toda essa brincadeira, a gente vê que nós não temos escolha sobre isso. Lamento os existencialistas, falam, eu escolho meu destino, escolho aquilo. Claro, a gente escolhe a profissão, a gente luta para encontrar um caminho para nós. Mas a receita vem pronta. Eu não fui consultar se eu queria ser da espécie humana, se eu queria ser homem ou mulher, se eu queria ser uma lebre ou uma gaivota. Tem aquele livro maravilhoso, João Capelo, Gaivota, né? A gaivota voa. Que delícia, né? Nem consultado se você queria ter nascido nessa família ou na outra, né? Perfeitamente. Nem neste país, nem nesta época. Nada. Foi tudo, tome ou deixo, ame ou deixo. É isso aí, quer, não quer, até logo. Então, frente a essa determinação que nos é dada, nós procuramos escolhas, que é o mistério do enigma da esfinge. Que quem eu sou? Lembra na adolescência que a gente se olha no espelho pela primeira vez, nasce aquela consciência, esse lado é melhor, a menina vai gostar mais do meu lado, meu penteado, vocês lembram? Fazia o penteado e tal. Começa o interesse pelo outro, normalmente o sexo oposto, e mesmo pelas amizades, né, de ser aceito, porque não tem dor pior de ser rejeitado. Então eu faço qualquer negócio para ser alguma coisa. Preciso ser algo, seja para eu ser o bem-sucedido na turma, o popular, como você falou muito bem. Seja, as meninas, então, nossa, nem me fale, entendeu? Tem coisa pior do que a rejeição. A rejeição da menina. Quando eu era moleque, nós tínhamos o privilégio, tínhamos uma casa grande, e minha mãe fez um salão de festas. Na parte baixa da casa tinha sala de ping-pong, não sei o que e tal. E era uma delícia. Toda sexta e sábado tinha os famosos bailinhos. Era delícia. A gente... Nossa, como é que a gente fazia e corria? Olha como é o enigma. Eu corria para cortar meu cabelo. Estava bonito, todo perfumado e tal. Sabe, adolescente é um problema de suor muito grande, né? Então me encher de desodorante e tal, para ser atraente para o meu sonho de consumo, que era a menina. A menina, imagina, ser rejeitado seria a pior coisa que tem. A gente quer se sentir amado, né? Exatamente. Esta é a grande chave que, infelizmente, hoje é tão mal vista e tão abandonada na escola. Querem coisa mais horrorosa que acontece na escola, que é o bullying? O que é o bullying? Você não é nada, você é um lixo, você não presta. E outros adjetivos menos pesados, publicáveis, entende? Quer dizer, o que a criança mais deseja? Ser amada. Aliás, qual é o adulto que adora? Vocês acham que vai estar na moda agora? Vão ter a nova moda. Modelo 2025 é ser rejeitado. A moda é... Isso não existe. Desde o tempo de Adão e Eva, nós queremos ser amados, ser aceitos. E nosso enigma é como que eu faço para ser amado e ser aceito? Como é que o que eu preciso fazer? Me diga, pelo amor de Deus. Entende? Seja pela minha mãe, meu pai, pelos meus colegas, e a namorada, então, nossa, é a realização do mundo. Então, vejam, esta é uma questão tão séria que deveria ser tema fundamental nas escolas. Como fazemos para essas crianças serem amadas? É o anti-bullying.
que, infelizmente, essas escolas, o lixo que nós chamamos de escola, e o problema não é brasileiro, não é nacional, o problema é mundial isso. Nós esquecemos que o fundamental da vida do indivíduo é a arte de amar e de ser aceito. Eu faço qualquer coisa, e muita gente se perde, inclusive, em caminhos terríveis para ser amado. Faço qualquer negócio nas drogas só porque você é meu amigo, você gostar de mim. Faço qualquer coisa para aquela menina gostar de mim e me perco e me destruo. Quer dizer, não é saudável esta forma, é destrutiva. Na escola, chegamos ao ponto de aprender. A primeira coisa que aprende é calar a boca. Porque, não sei se você lembra, o moleque fala, a turma, na hora. Quer dizer, isso é de uma destruição total. No lugar de me incentivar a me encontrar, eu sou incentivado a me desencontrar. Se o rapaz é mais bem apessoado, sei lá, ele é um pouco mais bonitão que os outros, pronto, ele faz sucesso. O outro, coitado, porque é gordinho, é massacrado. O outro... E o 4 olhos? Eu fui 4 olhos a vida inteira. 4 olhos, então, era um massacre. As meninas, então, a pior coisa que você fala, e aí, botijão? Chama a menina de botijão. Se acabar com a vaidade feminina, chamar de botijão. Por que permitem isso? Então, você está fazendo o anti-enigma da esfinge com tudo isso. Você quer falar alguma coisa? Não, não. O que eu ia comentar é o seguinte, né? Você fala muito da arte de viver e amar, né? E por todos os ensinamentos que você já passou pra gente, que eu gostaria de que você passasse aqui pro pessoal também. A arte de viver e amar é mais no sentido de se auto-amar, né? E a gente está falando aí, do enigma da esfinge, que a gente quer ser amado. Como trabalhar esse ser amado do externo e, ao mesmo tempo, a arte de viver e amar do interno? Muito bem. Pergunta ótima. Boa. Muito boa. Falamos agora em autoestima, em amor próprio e o amor do outro. Deu para perceber que o enigma da esfinge só poderá ser resolvido se eu me amar e for amado pelos outros. Começa por aí. Ainda a questão fundamental, e o cristianismo nisso teve um papel muito bonito, né? Quando falou amai-vos uns aos outros, como tentou trazer isso. Mas não era novidade, isso já era muito anterior a eles. Apenas continuou algo que estava escangalhado no período romano. E que hoje também, né? Francamente. Eu acho que nós estamos numa condição terrível nisso. Eu não posso mentir, eu recebo gente no meu consultório que perdeu o seu amor próprio, que quer se matar, que quer se destruir, ou que não vê sentido na sua vida. E temos outro contrário, aquele que se acha o bonzão, aquele que se acha o super gostosão, e é um pobre coitado esse, né? Porque... O ego inflado, né? Exatamente. A berrine está cheia. A berrine. Agora é a Faria Lima. Agora é a Faria Lima, agora é outra moda. Então, onde está essa questão da arte de amar que nós esquecemos? Quando eu estudo as tradições antigas, e essa é a principal razão pela qual me voltei, eu percebo que lá existia, na escola, a disciplina e o hábito da prática da arte de amar. Puxa vida, por que abandonamos isso? Por que nossa escola é tão chata? E é mesmo, né? Tem coisas úteis na escola? Tem. Mas tem muita coisa inútil. Entende? Por que uma criança não quer ir para a escola quando ela... Você pergunta para ela por quê? Por quê? Porque aquele fulano me bate, porque não sei o quê, etc. Então, aí está uma perda muito grande. E aí está uma dívida muito grande. Por isso eu me dediquei, todos os meus livros são voltados a isso, e é isso o meu trabalho terapêutico, que é muito mais do que psicológico, que eu chamo de terapia mítica, que é recuperar a arte de viver e a arte de amar. Porque, infelizmente, é esquecida. Infelizmente, esquecemos dela, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. E é, talvez, com certeza, a parte mais importante da educação. O enigma da esfinge é uma metáfora justamente para te ajudar. Saiba quem você é, para você ter o que oferecer para o outro, para que o outro possa se aproximar e se amar. E te amar. Isto é amor próprio. O amor próprio não é senão algo que diz assim, este sou eu. Por favor, me aceite. Eu te aceito também. E vamos ser bons amigos, acima de tudo. E a palavra amizade
vem de uma raiz grega muito antiga, que é philos. Daí vem filogênese, ontogênese, etc., que é aproximação. Temos algo em comum. Veja, eu vejo aqui meus queridos Maurício e o Ricardo, que eu conheço eles há anos, porque eles são filhos. Vocês são realmente... Vocês têm uma afinidade quase que genética, entende? Isso é irmanação. Filhos quer dizer irmanação. Amigos cósmicos, como você costuma falar, né, doutor? Exatamente. Irmanação cósmica. Ora, isto é algo precioso, que eu me orgulho de ver vocês dois aqui nesse trabalho, e são realmente, de fato. Mas por quê? Porque um conhece bem o outro e os respeita. Vocês são diferentes, mas se respeitam. Não estamos agora dizendo se vai ser um igual ao outro, não. Um conhece quem é, o outro conhece quem é, e assim eles se gostam e se respeitam. É o anti-bullying que está acontecendo. E vou dizer que não é fácil, hein? É claro que não, nunca foi. Mas é muito melhor do que apelar para a ignorância. É o anti-BBB. O BBB é o local onde você destrói o outro. E tem a curiosidade de desrespeitando ao outro. O objetivo é eliminar o outro. Né? Exatamente. Eliminar não é o objetivo, respeitar o outro. Exato. Então, só para finalizar, esta é a grande arte que só pode acontecer com respeito. E só pode acontecer com um conhecimento do outro, mas sem destruí-lo. Pelo contrário. Aceitação. É uma longa arte. Porque a criança é egoísta também. Ela pode ser boazinha, mas vai ser muito egoísta, muito destrutiva. Então, eu ensinaria na escola, para começo de conversa, para o indivíduo aprender a amar o outro e a respeitar o outro. Amar não é chupa-chupa, em bom português. Amar é respeito. É ter o outro como alguém ao seu lado e poder respeitá-lo como tal. Portanto, essa é uma questão individual e social. O Enigma da Esfinge é um desafio, ao mesmo tempo individual, ao mesmo tempo social. Quando você vê isso na Esfinge, que diz, decifra-me, eu te devoro, é porque você tem medo do outro engolir você. Isso é o devoramento. É você se rejeitar, não querer mais saber de você. Isso é um autodevoramento, vocês entendem? Devorar é isso. E o contrário de devorar é a aceitação. E o respeito, entende? Então, e segundo os gregos antigos, como que se dava essa arte de viver e amar? Porque o seu trabalho é pensando nos dias de hoje, né? Mas para o pessoal entender, né? Como que era isso lá atrás e por que foi tão esquecido, né? olha... Se você puder até falar com a paideia, né? Como que era a paideia na Grécia então, Antiga. a paideia. Paideia quer dizer a educação do jovem. Daí vem pedagogia. Só que tem um aspecto muito importante esquecido, que é a psicagogia, educação da psique, que não existe mais. E não é psique no sentido psicológico, era muito mais amplo. Como é que eu ensino, de fato, o jovem a amar a si próprio e a amar o outro? Lição número 1. Na paideia, os jovens eram educados por um mestre que preparava o jovem para esse enigma. Como é que ele fazia? Fácil. Olha, eram normalmente 12 numa classe, vamos chamar assim. E a educação era feita no bosque, em local muito aprazível, que são os plátanos. Plátanos é um tipo de chapéu de sol, como nós temos aqui, árvores muito sombreiras. Sim. Como era muito sombreira, é que só tem uma relva. Então, o mestre reunia as crianças embaixo desse plátano e preparava elas para o conhecimento de si e do outro. Veja só, como é que fazia isso? Se eu quero que nasça o respeito, eu preciso conhecer o Maurício, preciso conhecer o Ricardo, saber quem é ele. Então, o mestre convidava cada um dos pequenos a dizer: olha só, olha o Ricardinho aí, pergunta para ele quem ele é. Fala para ele o que você acha dele e ele vai falar o que ele acha de você.
Já naquela idade. Exatamente. Rolava essa dinâmica. Com 6 anos de idade. Tá? Mas não vale xingar, hein? Agora, olha bem para o Ricardo. O que você acha que ele tem de bom? Olha para o Maurício. O Maurício vai falar agora para Mariazinha lá. O que ele acha dela? Fala, Maurício. Na verdade, você gostou dela. Olha os olhos lindos que ela tem. Hein? Se quiser, pode até dar um beijinho nela. Era assim, então. É simples. Não precisa nada de computador, não precisa de nada disso. Precisa só frente a frente, cara a cara, cabia ao mestre apresentar todos os da classe e cada um tinha que olhar. O que você acha que ele tem de legal? Hein? Qual é a parte mais bonita, hein, do Maurício? Fala a verdade. Tem o nariz bonito, hein? Olha. Então, o que ele estimulava? Ele impedia e começasse com os 4 olhos, com aquilo, com o outro. Não, eu quero saber coisas boas. Coisa ruim, ele põe uma lata de lixo, uma latinha, vamos jogar fora. Coisa ruim. Quando você ensina desde pequeno a criança a encontrar coisas boas e despertar a curiosidade sobre o outro, você está plantando uma arte de amar. Entende? Perfeito. Simples, é muito simples. E a criança adora isso. Adora essa imaginação, entende? De ver. Agora, se você não orienta nesse sentido, o que vai acontecer? Já viram um recreio que acontece? É um esmurrando o outro, entende? Isto era parte fundamental da paideia. Outro exercício muito importante. Maurício, vem cá. Vem aqui. Você vai ser o Ricardo agora. E o Ricardo vai ser o Maurício. Eu vou trocar de papel. Entende? Vamos ver se você sabe ser o Ricardo. Como é que é? Anda do jeito dele, fala do jeito e tal. Isso é uma incorporação. Isso é um jeito de entrar dentro da pessoa, de conhecer ao fundo e vice-versa. É artístico, né? Total. Assim, mais tarde, fizeram o tal do psicodrama, que já era praticado nesse local. Entende? Naturalmente. Agora, você falou uma palavra importante. Por que é artístico? Plátano é o nome da árvore, né? Eles ficavam. Adivinhou de onde nasceu a plateia? Daí? É o local embaixo da árvore. Olha só. O teatro nasceu aí. A educação era através de um teatro. Entende? Platear. Até hoje, a plateia é o local embaixo. O que cada um fazia? Quando você fazia o Ricardo fazia você. E todos brincavam, trocavam. Todo mundo tinha que trocar de papel. Ele não tinha vergonha. Não, você vai ser a Mariazinha. Você não é bichinha, não é nada disso. É só mostrar como você é, como você vê a Mariazinha. Você entende? Troca de papéis ensina o respeito. Era praticamente um teatro da vida real. Exatamente, assim. Exatamente. Aliás, o teatro nasceu aí. Por quê? Porque o mestre chamava os pais, chamava as pessoas, venham ver os seus filhos aqui na plateia. Com o tempo, começaram a fazer umas cadeiras maiores, né? Nasceu a arquibancada. O teatro é isso, esse teatro antigo nasceu aí embaixo. E os pais, orgulhosos, os tios, os amigos, orgulhosos, ver, nossa, quero ver o Ricardo, como é que ele vai bancar o Maurício, como é que ele vai bancar, não sei o quê. É a troca de papéis. Tá? Então, com isso, nós estamos decifrando o enigma de cada um. Você é um ilustre desconhecido, mas se eu sou convidado a trabalhar e conhecer você, e você falar de mim, nós estamos tirando esse mistério de cada um e do outro. Porque isso ajuda muito a se enxergar, né, os seus pontos positivos e os seus negativos que você pode trabalhar. E também ajuda na autoestima, né? Porque você ouve tantos elogios das pessoas, coisas que às vezes você não enxerga. Então você acaba se enxergando e se conhecendo melhor, né? Perfeitamente. Veja o papel do mestre nisso. É claro que eu sei que ele pode ter egoísmos dele, mas eu não vou pedir para ele fazer ridicularizar você para isso. Eu vou estimular uma coisa que dê valor ao outro. E tinha uma coisa importante. Lembra que eu falei da lata de lixo? Tem uma coisa que eles faziam todo dia, as crianças. Porque como eram no bosque, cada um tinha um cantinho escondido no bosque, que era só dele, um buraquinho, onde ele guardava uma pedra. Criança adora essa fantasia, né? Olha que coisa. Estou falando de criança de 5 anos, eu fiz essa experiência no Paraná. Não tem muitos anos atrás, você vê que coisa linda. Olha,
Mauricinho, vem cá. Você tem umas coisas que você acha ruim de você? Não conta para ninguém. Sabe o que você faz? Vai lá naquela pedra, esconde lá dentro e fica vigiando. Esse é o segundo trabalho de Hércules. É guardar os vícios. Todo mundo tem. Mas olha, você vai ficar vigiando. Aí um garotinho lá, Leandro, ele chamava o Leandrinho, e falou: mas eu sou muito mentiroso, o que eu faço? Eu falei para ele: olha, tu pega meu anjinho, vem cá, vai lá, vai esconder tua mentira lá. E traz só a verdade para cá, mas não conta para ninguém. Por que não é para contar para ninguém? Para não passar vergonha, criança, sabe? A pior coisa que você pode fazer é: você é mentiroso. Pronto, derrubou, destruiu. Criou o trauma. Criou o trauma, exatamente. Por quê? Destruiu a chance dele superar a mentira. Sozinho. Agora, fazendo esse jogo, olha, aí ele foi lá e escondeu a mentira. Ou ele mesmo me falou, Leandro: não, mas eu sou muito mentiroso. Falei: não, mas não tem importância, você vai esconder a mentira. Agora você vai falar a verdade aqui. E dei coragem para ele falar a verdade e não castiguei ele. Sensacional. Você percebe? É tão simples e tão eficiente. Cada um deles tinha o seu buraquinho lá, onde ele punha uma pedrinha. Por que a pedra? Pedra, em sânscrito, é Hermes. É a superação, o caminho do segredo de cada um. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou ensinando cada um a respeitar a si próprio e não estou deixando ninguém acusar. Ele é mentiroso, ou ele é egoísta, ou ele é aquilo outro. Não. Vamos tratar coisas boas. Aquelas você vai lá e esconde e traz quando você quiser. Simples, desde os tempos de Adão e Eva, funciona e faz com que ele tenha a chave: quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou. Agora eu sei para onde eu vou. Eu vou lá guardar minhas coisas ruins, eu vou lá trazer minhas coisas boas, eu vou dividir com vocês. Estou construindo uma personalidade. Sensacional, genial, hein, Rosa? Nossa, muito bom. E por que será que a gente perdeu isso com o passar dos anos, né? Por que a escola não tem mais essas dinâmicas e a gente só aprende decoreba e os valores e os princípios, né? Porque nessa época era muito forte criar um homem ético, né? E a ética hoje foi para o espaço. Foi. A lei da paideia, para o jovem, a primeira etapa. Ser verdadeiro e ter a coragem de assim se mostrar. Se não é possível uma vida honrada, é melhor a morte. Esses são os princípios. Mas isso não adianta eu falar, entra por um ouvido, sai pelo outro. Vamos praticar isso. Muito bem. Como é que eu vou ensinar uma criança de 5, 6 anos a ser verdadeira? Pronto. Aí vem a palavra ginásio. Olha a origem da palavra ginásio, que é grega. Gimnos, quer dizer nu, ficar nu. E, de fato, as crianças ficavam nuas na escola, mas não tem nada de erótico nisso. Era para aprender a ter orgulho do seu corpo, que não tem nada a esconder. Até hoje a gente fala essa expressão. Então, meu filho, tudo que você está vendo como você é bonito por fora, você tem que ser igual por dentro. A mentira deixa a gente feia. Tem que ser verdadeiro. Tudo que você sente, você tem que mostrar. Então, aqui a educação da essência é igual à aparência. Por que eles valorizavam tanto a educação do corpo? Não é para ficar bonitão aí para comer todas, como dizem hoje, entendeu? Era para estar belo, como os deuses. Estar belo para mostrar que o que está aqui fora é igual ao que eu tenho aqui dentro. Então, é a semelhança dele. Exatamente. A essência coincide com a aparência. Esta era a base. A escola, o ginásio quer dizer isso, local gimnásio, de gimnós. Gimnós é nu, ficar nu. É local de ficar nu. Local de desnudar para quê? Não tem erotismo nenhum nisso. Safadeza nenhuma. Tem a beleza. E seu corpo é belo porque tua essência é bela. Essência e aparência. E com isso você perde a vergonha do seu próprio corpo, né? Exatamente. Que as pessoas hoje é uma pandemia, né, de vergonha do próprio corpo. Exatamente. Daí tem que ficar lindo, maravilhoso, fazer botox, fazer aquilo, tudo bobagem. Porque a cabeça é cocô de passarinho. O corpo tá lindo. O bumbum tá lindo, o peito tudo lindo, mas a cabeça, Deus nos acuda. Entende? Tá vazio. Pois é. Então, isso é educação da verdadeira espiritualidade. Isso é educação ética. Ser verdadeiro e assim se mostrar. Então, daí vem o princípio que realiza
a educação na revelação do enigma da esfinge. Porque agora, conhecendo a mim mesmo por dentro, eu sei o caminho que eu devo tomar. Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Não é ir atrás, como diz a gíria de hoje, não. Você só tem que fazer coisa que dá dinheiro. Não. Claro que dinheiro é importante. Ninguém está fazendo apologia aqui da pobreza e nem do socialismo, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo a apologia de que o dinheiro tem que ser seu escravo, não você escravo dele. Ele tem que servir para te ajudar a viver melhor, a encontrar a sua verdade, encontrar os seus talentos, as suas capacidades. Então, cabia ao mestre ajudar as crianças com essa coragem de ser verdadeiro. E ele percebia, ele via, tinha um que tinha talento para o desenho, outro tinha talento para a escultura, outro tinha talento para a matemática. Cada um, não só para o trabalho, mas para a sua vida. Para tornar esses talentos uma maneira melhor de viver. Olha só, estamos plantando a arte de viver através daquilo que você ama. Porque só aquilo que te apaixona faz sentido na sua vida. E para se apaixonar, você tem que amar quem você é. Psicagogia, conhecimento de si e do outro. Não basta amar você, tem que amar o outro também. E com essa troca, você ia construindo a tua melhor maneira de ser. Muito bom. Até me lembro que em várias consultas no seu consultório você me falava, não basta amar, tem que aprender a respeitar. A si mesmo, principalmente, né? Claro. E ao outro, tem que ser os dois ao mesmo tempo, entende? Porque um indivíduo que só ama a si próprio, despreza o outro, está fazendo um desserviço, né? E, doutor, e quando você fala quando a gente fala de felicidade, né? Como que os gregos, lá atrás, eles definiam o conceito de felicidade? Como era para eles? Olha que pergunta interessante. E também trazendo para os dias de hoje, né? O que mudou do entendimento da felicidade para os dias atuais? Perfeito. Bom, muito bom. Vou começar com uma ironia, porém muito verdadeira. Não me consta que Cristo foi exatamente feliz. Não me consta que Mandela, grandes gênios, grandes homens, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa dos Anjos foram pessoas felizes, foram pessoas corajosas. Veja que ironia. A língua grega é a mais rica do Ocidente. Pra você ter uma ideia da pobreza da nossa língua portuguesa, que é uma derivação do latim, são as chamadas línguas neolatinas. Ela tem, e é uma língua rica, a língua portuguesa, aproximadamente 70 mil raízes. A inglesa é muito mais pobre, todo mundo fala 40 mil, imagina, muito mais fácil aprender inglês que português, para o pessoal acha difícil. A língua grega tem mais de 450 mil raízes. Nossa. Olha que essa é a dificuldade, e eu que sou um estudioso do grego antigo, etc., falo, você tem que traduzir aquilo, você fala, você está louco. Para eu traduzir, eu teria que fazer notas de rodapé que eu dobrar o livro para explicar, nem entrar nisso. Mas por que eu falo nisso? Porque no grego original não tem a palavra felicidade. Por que será? Tem a palavra eudemonia, plenitude do dêmon. Por que isso? Uma língua tão rica não tem a palavra felicidade. Porque o imperador Adriano, inclusive, ele perguntou para um sábio isso. Como é possível? Porque em latim temos a palavra felicitas, da minha felicidade, né? Que é a alegria de viver e etc. E este sábio, que era um seguidor de Epicuro, falou assim, para nós existem duas maneiras de ser feliz, como vocês falam. Uma é parecer idiota e a outra é ser plenamente idiota. Que coisa, né? Coisa agressiva falar uma coisa assim, né? Por quê? Por que só temos a palavra eudemonia, que é plenitude do ser? Essa é a tradução correta. Agora vocês estão começando a desconfiar, porque eu ironizei e falei uma coisa séria. Cumprir os seus desígnios
ou como os antigos diziam, cumprir o seu destino nada mais é do que você se tornar mais, cada vez mais você mesmo, ter a coragem de ser. Não é essa bobagem, destino está escrito. Esta é a questão que hoje nós estamos falsificando. Ser feliz para nós é ganhar loteria. Ah, estou bonito, sabe como é que é? Não preciso me preocupar com mais nada na vida e tal. Isso é um idiota completo. Tem razão. Seguir a si mesmo, ser verdadeiro e ter a coragem de ser, esse é o conceito de Demon, do gênio imortal que nos habita, a plenitude do ser. Coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Esta felicidade vendida por Hollywood e o cinema americano é uma falsificação do ser. E todo mundo corre atrás dela. Ser eternamente infeliz é ser um babaca completo, em bom português. E pensem bem, a gente só respeita e admira um homem que tem a coragem de lutar pelas coisas que ele quer ir buscar. Uhum. Não é aquele que faz qualquer negócio para ganhar dinheiro, faz qualquer coisa para ser mais bonito e usa botox ou etc. Não. Então, é preciso que o jovem de hoje entenda que não é o que ele está buscando a felicidade, ele está buscando a verdade. Ele está buscando a coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Isso é que traz a verdadeira saúde ética, que é o conceito mais elevado, que reúne a saúde física, psíquica e espiritual. A saúde ética é o indivíduo dormir em paz sabendo que ele não deve nada a ninguém, principalmente não deve nada a si próprio. Isso não é dizer, eu sou assim, vocês me aguentam. Não é por aí. O que eu sou, eu vou amar e respeitar e vou evoluir o máximo possível a partir do que eu sou. E assim também eu quero que o outro seja verdadeiro e assim seja. Tem coisa pior de você perceber que o teu amigo era falso? É a pior coisa que tem. Tem coisa pior do que isso, entende? Veja como você tem dentro de você esse mesmo instinto essencial da vida, que você busca no amigo fidelidade, confiabilidade, a verdade. E você tem que mostrar isso também. E o termo demon, né, que você já falou várias vezes pra gente, ele foi demonizado. Foi. Né? Pela igreja. Eu queria que você contasse isso, explicasse, porque é muito importante quando a gente fala que o demon é aquela força dentro da gente que a gente precisa ouvir. O demon também ele traz a palavra, semanticamente falando, do demônio, né? Então, bem, veja, porque é falsificada. A origem vem de Deus. Olha a semelhança de Deus com demon. A igreja não tem nada a ver com religião, eu gosto de dizer. A igreja demonizou essa história. Por quê? Isso aconteceu no começo da era cristã, e pouca gente sabe, mas o início do cristianismo, ele é uma ala do orfismo, da tradição iniciática de Orfeu e Eurídice, que são vistos na antiguidade como se fosse um Cristo. Existia o Cristo feminino, que era Eurídice. Ora, o que eles pregavam justamente era a coragem de se iniciar buscando a sua verdade cada vez mais e buscando com isto o conceito verdadeiro de amor. É muito importante isso, porque o cristianismo irá seguir exatamente isso, né? Ora, infelizmente, a igreja se apropriou e transformou o cristianismo numa religião. Ao fazê-lo, ela quis trazer para si as multidões. E dizemos, inclusive, de que a maneira como ela o fez não foi nada boazinha. Durante o Império Romano do Oriente, quando cai Roma e tal, e se transfere para Bizâncio, o imperador Constantino, que é um romano, ele irá criar um segundo império, o Império Romano do Oriente, que 1000 anos mais tarde será chamado Império Bizantino. Nunca foi. Não tem nada a ver com o Império Bizantino. É o Império Romano mesmo. Tanto é que o cidadão era chamado de Romeu. Tá? A palavra Romeu, hoje ele fala, quer dizer nascido nesse império. E ele, como jogada
de marketing para vencer e se afastar e impor o seu poder contra o Império Romano do Ocidente, que era a capital em Roma, ele fez a jogada mais clássica, impôs uma nova religião, que seria o cristianismo. Ora, para fazer isso, ele secularizou esta seita dos apóstolos e tudo isso. O que quer dizer secularizou? Ele transformou a marca registrada, que era do orfismo, o batismo, em algo obrigatório. Então começou a batizar a toque de caixa toda pessoa que nascia lá. E os adultos também. O batismo, por isso, entra na água e tal. Isso é uma cerimônia pré-cristã, arcaíssima, de purificação. Mas era uma cerimônia que só podia ser feita se o cara fosse um iniciado, se ele tivesse uma sabedoria grande do que ele deveria fazer, qual era a sua missão na vida, qual era o caminho que ele deveria seguir e etc. Nenê não vai saber disso, né? Principalmente, coitado dele, imagina, os ortodoxos ainda têm essa tradição, pega o coitadinho e enfia na água mesmo, né? A ala católica põe só um pouquinho de água e não apavora tanto a criança. Bom, consequência disso, o batismo, a toque de caixa, fez com que esta religião impusesse normas e preceitos que não podiam mais ser colocados em xeque. É o credo. Impôs um credo oficial. Um dogma, pode ser chamado Perfeitamente. Que se opunha às tradições religiosas arcaicas, helênicas e tal, ao crio. Por quê? Credo se opõe ao crio. Porque a tradição iniciática, que foi chamada de hermética, porque não sabiam o que se tratava, que não tinha nada de mistério, impunha que você encontrasse o seu caminho a partir do autoconhecimento seu, e que o divino tinha que estar dentro de você, não na igreja. O divino era o demon, que estava dentro de você, que você tinha que encontrar aquilo que ilumina você mesmo. Os padrecos não gostaram disso. Quer dizer que você só acredita no seu demon e não na minha palavra? Sou eu que digo a você o que deverás fazer. Herege. Ficou claro? Perfeito. Tucanaram o demon, diria o José Simão. Nós viramos rebanhos, né? Exatamente, exatamente. Por que rebanho? Porque eu tenho a verdade. Me ouça. E aqui está a contribuição que você porá aqui para nos ajudar. Assim você irá ao céu. Você não está vendo essas igrejas aí a troco? Você pode pagar com cartão de crédito, água benta, pode fazer tudo para você ir para o céu. Nada de novo no front. É um sistema de controle, né? Claro, sistema de controle e de esvaziar teu bolso. Como você pensa que as igrejas fantásticas foram construídas? À custa da miséria humana. Por isso que eu digo, igreja não tem nada a ver com religião. Nada a ver com o que a ideia iniciática de Cristo colocou. Acho que isso é muito legal de deixar claro, né? Porque a gente recebe muitos haters, né? A galera que às vezes fala que a gente está criticando alguma religião. Mas quando a gente fala de igreja, a igreja é a instituição. E quem é católico ou protestante sabe que a instituição é feita por homens e os homens são pecadores. Então, a igreja em si, ela é uma instituição passível de vários erros, né? Então, aqui a gente está falando da igreja e não da religião. Não da religião. Basta dizer, mataram em nome de Cristo. Basta dizer das caças bruxas. Basta falar das cruzadas, dos saques que fizeram. Não me consta que Cristo falou nada disso, pelo contrário. Muito menos de transformar as mulheres, queimar mulheres na fogueira. Pelo amor de Deus, isso não é religião. Isso é igreja decadente. Ou esquecer que o Papa Borgia teve 64 filhos e batizou a Lucrécia Borgia, a famosa Lucrécia Borgia, que
estonteava príncipes no próprio Vaticano. Por favor, não confundam igreja com religião. Perfeito. Pegando esse gancho, doutor, você, né, é um especialista em mitologia grega, né? Sim. E ela é um politeísmo, né? E atualmente a gente vive num mundo monoteísta. Médio. Eu queria que você fizesse um paralelo ali, uma explicação sobre as diferenças entre o politeísmo, que são vários deuses, e o monoteísmo, que seria um deus só. Então, em primeiro lugar, vamos corrigir isso aí. Vamos lá. O que nós temos hoje não é um monoteísmo. Nós continuamos politeístas, no sentido disfarçado. Todo mundo tem seu santo protetor. Os santos, a beatificação dos santos, etc., é uma forma de divinizar. Não é tornar você um Deus, mas beatificar significa ser um poder superior. Então, é um monoteísmo, mas não é la per no mucho, né? Como a gente fala. É disfarçado. É, exatamente. Temos Virgem Maria, temos Deus, temos Cristo, temos os apóstolos, entende? Por falar nisso, em apóstolos. Interessante, ninguém nunca perguntou por que nós temos 12 apóstolos, e não 10, e não 15. Por que nós temos 12 tribos de Israel? Por que nós temos 12 divindades principais? Por que nós temos 12 meses do ano, 12 horas do relógio? Por quê? Essa é a grande chave da iniciação. Ótima dúvida, hein? Qual que seria o ponto? O ponto é geometria sagrada, que mereceria um outro encontro muito longo, porque é para explicar o que é a geometria sagrada, que nós, bobocas, engolíamos na escola Teorema de Pitágoras, para chegar no CQD, vocês lembram? Como queríamos demonstrar? A geometria sagrada de Pitágoras não tinha nada a ver com isso, mas estudava a energia sagrada do quadrado, triângulo e círculo. Por quê? Está representado na pirâmide. A base da pirâmide, 4 elementos, terra, ar, fogo e água, que originou a astrologia arcaica. Cada lado, 3 signos. Signos do ar, do fogo, da terra e da água, a base. O sentido é elevar-se. Veja que a geometria sagrada é o triângulo. Triângulo é símbolo da espiritualidade. Ficou até na tradição cristã, Santíssima Trindade. Você pensa que veio da onde? Isso. Pai, Filho e Espírito. A chave é alquímica. E os padrecos não entendiam isso. Falavam, mas que livro maluco é esse? Os alquimistas falam em quadratura do círculo. O cara é louco. Porque é burro. Eles construíam isso, inclusive, nas catedrais. O grande Fulcanelli tem 2 livros, O Mistério das Catedrais, justamente mostrando que, para não serem degolados pelos padres idiotas, eles escondiam geometrias sagradas na construção dos vitrais das catedrais. O quadrado representava a origem da energia que vem da terra. Terra, ar, fogo e água. Com 4 elementos, cada um com 3 signos. Signos da terra, signos do fogo, Leão, Sagitário e Áries, por exemplo. E, de qualquer lado da pirâmide, o sentido é, como nós nascemos, se arrastando e se elevar. Trocar de miúdos. Está na Tábua das Esmeraldas. Tome toda a tua matéria e se eleve. Você é do signo de Aquário, signo da água. Faça tudo o que você tem nos seus talentos, aproveite tudo isso e saia daqui mais evoluído do que você chegou. Esse é o teu caminho de Hermes, esse é o teu caminho. Cada um, isso é a tua personalidade. Se é leão, se é signo do fogo, tome toda a tua energia e caminhe. Você tem que sair daqui mais evoluído do que chegou, porque se acreditar que nós voltaremos a viver. Então, a geometria sagrada, o quadrado representa o estágio provisório de evolução que você chegou. Você nasceu assim. Você tem que evoluir. Pensa um pouquinho, Maurício, você. Há 5 anos atrás,
Você não era menos evoluído do que hoje? Muito. Não é? Quanto que você... Aqui outro, meu garoto, hein? Então, pensa você no ginásio. Imagina que caminho longo. Você está subindo. Você está transformando o teu quadrado, a tua base do teu signo, em espiritualidade. Por que triângulo é espiritualidade? Que triângulo contém os 3 elementos fundamentais. Não é Pai, Filho e Espírito, é nobre, belo e justo. Você está caminhando em direção ao nobre, ao belo e justo. O que você tem de melhor? Tome toda a tua matéria e transforme em puro espírito. Está escrito na Tábua de Esmeraldas. Como assim? Não importa se é signo do ar, até o estágio provisório de evolução é aquário. Você vai transformar tudo isso, conforme você cresce, em nobreza, beleza e justiça. Essa é a tua evolução. Se tornar, olha como o teu destino, nada mais é que se tornar cada vez mais você a partir de você. Mas para isso você precisa do autoconhecimento. Senão, a Enigma da Esfinge, como é que fica? É para isso que ele te ajuda. Saiba quem você é, senão você será devorado. Entende? Mas, Ricardo, pensa em você 10 anos atrás. É baita evolução, né, doutor? Não é? Você estava sentado lá, né? Exato. Olha só, esse é o triângulo. O quadrado ainda é o triângulo. Estamos longe da quadratura do círculo. No topo da pirâmide havia um círculo, uma esfera de ouro, que foi roubada, obviamente. Sim. Né? O que representava isso? O divino. Olha a geometria sagrada. Quadrado, triângulo, círculo. Por quê? Porque representa o divino, o círculo. Porque o círculo é a única figura geométrica que nós conhecemos que não tem começo, meio e fim. Qualquer lugar é começo, meio e fim, representando o divino. E a esfera representa mais ainda o divino. Porque só os deuses podem vê-la por completo. Nós não podemos ver uma esfera completa. Eu posso sentar desse lado e vejo esse ângulo dela. Ele vê o outro. Olha aqui, nós estamos... Imagina uma esfera aqui no meio de nós. Como a Lua, né? Como imaginar a Lua. A gente só consegue ver uma face dela. Exato. Melhor ainda que a face ela está longe, você sentado aqui, olha uma esfera aqui, você ia ver um ângulo parcial. Eu estou vendo outro. Eu podia sentar, montar em cima de você. Não veríamos a mesma coisa. É impossível. Só os deuses podem ver. Por completo. Exato. Isto é geometria sagrada. Isto é o significado da pirâmide. Eu tenho um audiolivro só sobre isto, né, que é Astrologia Arcaica. Quadrado, triângulo e círculo. Agora entendemos quadratura do círculo, quer dizer. Os padrecos imbecis não podiam entender. O que é? Tome toda a tua matéria e leve em direção ao divino. Aí está a fórmula. Ou seja, posso falar que eu nasço quadrado e através do triângulo eu vou subindo a pirâmide, que lá no topo, se eu chegar, se eu me desenvolver o nobre, o belo e o justo, eu posso chegar no momento divino. Você estará ao lado de Deus. Ao lado de Deus. É o mito do retorno ao paraíso perdido. Perfeito, Você perfeito. voltará a esse lado. Pegando esse gancho, eu queria que você tem uma obra que fala sobre, né, a culpa judaico-cristã, que eu acho que atrapalha muito nesse nosso processo, né, essa culpa, né, que nós somos pecadores e tal. Você poderia comentar sobre isso? Sim, em primeiro lugar, não sou pecador. Ora, pipocas, eu sou apenas um neurótico comum, como dizemos, né? Por que essa história? Quer dizer, veja que maldade. Peccatus sunt. Você lê nas tradições, nos textos eclesiásticos, né? Somos todos pecadores. Espera um pouquinho. O que eu fiz? Eu nem perguntei, nem quis nascer, não perguntaram, não é para nascer, agora eu sou um pecador. Por que isso? Quer dizer, por definição, você nasceu pecador, você nasceu pecador. Ora, o único caminho da castração, percebeu a jogada, né? A crise da condenação do erotismo. Porque as tradições antigas são muito eróticas, mas eróticas no melhor sentido da palavra. Uma das questões que eu fiz num dos meus livros é esta. A última obra de Freud
é o mal-estar da civilização. Que depois Herbert Marcuse, um grande pensador, escreveu Eros e Civilização, respondendo sobre isso. Onde o próprio Freud coloca que a nossa civilização só pode ser construída à base da castração ou do controle da violência e da sexualidade. Pois ele fica devendo uma resposta à antiga Grécia, que foi construída na base do erotismo. Nós babamos até hoje, não é porque eu sou grego, não tem nada a ver, é pela admiração mundial que existe com a filosofia, a um Sócrates, a um Platão, as artes, a ciência, a filosofia. Com razão, Mircea Eliade, que foi meu professor muitos anos atrás, dizia, sem exagero, podemos dizer que depois de Platão, todos que escreveram em filosofia foram variações sobre o mesmo tema. Perfeito. A que ponto? Não é menosprezando, mas é a origem da civilização, está lá. E ela é de um erotismo extraordinário, não safado. Mas eles dariam risada se vissem como que nós condenamos o erotismo masculino e feminino. É mais do que sabido isso, né? Agora, muito recentemente, com muito esforço, a mulher está recuperando, está na infância ainda, o erotismo que já foi dela, entende? Onde está a mulher divinizada? Onde está a deuses e deusas? Eu não respondi ainda a questão do politeísmo para você, mas não esqueça que nós temos na tradição antiga grega e na egípcia também 12 deuses, 12 deusas. E, na verdade, não é um politeísmo, é um enoteísmo. Enoteísmo quer dizer que eles têm uma hierarquia de deuses superiores e outros menores. Muito parecido à nossa tradição moderna, entende? Ora, Joseph Campbell ironizou muito bem, disse, lamento dizer, mas monoteísmo é para as massas, politeísmo é para os iniciados. Guardem bem essa. Poderia explicar os 12 deuses, a hierarquia? Porque claro que sim. Eu tenho um livro sobre isso, que é a Mitologia Viva, onde eu mostro, fiz até uma tábua clara mostrando. Zeus e Hera, é o Yin e Yang, são as duas divindades máximas. Zeus e Hera. Zeus e Hera. Dela é o princípio masculino e feminino, o arquétipo masculino. Dela se derivam as outras divindades, que cada uma delas está submetida à força superior deles, tá? Por isso que é enoteísmo. Enoteísmo quer dizer enosis, união. Se unem princípios maior, menor. Há uma hierarquia, não de inferior e superior, mas de funcionalidade diversa, tá? Certo. Então, por exemplo, Zeus era, veja as letras, Atena, Ares, tudo em A. Atena, Ares, Afrodite. É letra A. Amor, Afrodite, beleza. Ares, energia, força. E Atena, sabedoria e justiça. Então, veja, existe uma multiplicação de princípios que devem ser ensinados. Qual é a função disso? Uma função muito prática. Que os jovens devem aprender a imitar os deuses e não temê-los. Nós somos ensinados a temê-los. Os deuses nos castigam, porque nós somos, por natureza, por definição, maus. O homem é mau, ele é... Deixa eu passar um negócio desse para a criança, você entende? Estou te olhando. Deus vê tudo. Por que esta mentalidade? Para criar subserviência. Subserviência para criar o indivíduo homem passivo. E a mulher quietinha, casa, mesa e banho, cama, mesa e banho. Então, esta é uma mentalidade onde a igreja e o Estado se uniram para dominar as suas populações. Simples. E não para permitir que cada um alcançasse o divino à sua maneira. Perfeito. Você chegou a comentar sobre o teu caminho, né? Em algum momento aí na sua resposta. A gente tem uma dúvida para você que é o seguinte: como o conceito de destino e de livre-arbítrio, eles são explicados com base na mitologia? A resposta é tão fácil.
os deuses não impõem o destino a cumprir. Eles sugerem. Como sugerem? Lhe dando talentos, possibilidades, lhe dando a sua maneira, o seu jeito de ser. Tá? Mas é tua escolha segui-los ou menosprezá-los. Quanta gente, eu mesmo que trabalho com pacientes terminais, escutei não faz muito tempo de um paciente meu que queria dizer só uma coisa para o senhor. Ele sabia que estava perto da mãe. Eu só me arrependo de uma coisa na minha vida. Eu não fui fiel a mim mesmo. Você quer coisa pior do que isso no fim da vida? Você chegar a essa conclusão? Que você mentiu para você? Ele teve a coragem de dizer para mim isso nos últimos momentos da vida dele. Mas quantos e quantos por aí não estão mentindo para si próprios? Então, aqui está já a primeira questão fundamental. Não existe outra possibilidade. Os deuses sugerem. Se você quiser, você o segue. Se você não quiser, você não vai ser fiel a si próprio. Mas eles lembram que isto é cumprir o seu destino, tornar-se cada vez mais você. E exemplos não nos faltam. Homens de grande coragem preferiram até a morte do que não serem fiéis a si próprio. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Cristo, para dar um exemplo. Isto sim é aproximar-se do divino, tornar-se verdadeiro, e isto é honra. Se não é a vida honrada nada mais é do que ser verdadeiro, a sua natureza e essência. Não seja traidor de você mesmo. Evolua, sim, o máximo, a partir de você. Nunca traindo você. Nunca mistificando a você mesmo. Ora, nesse sentido, é que nós vemos a questão fundamental dessa coragem de ser verdadeiro. E os deuses dizem... Lembre-se, no entanto, que o destino acalanta quem o segue e arrasta quem o nega. Disse tudo, né? Quando você não está sendo fiel a si próprio, é o devoramento, você está se arrastando contra si mesmo. Ora, eles completam. Você pode ser livre. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas ser livre é como estar num deserto, como do Saara. Você pode ir para qualquer lugar, só que qualquer lugar vai dar em lugar algum. Todo e qualquer lugar dará em lugar algum. No entanto, a liberdade tua só tem sentido se você cumprir o seu destino. Então, não há oposição entre liberdade e destino. Isso é um falso problema. É a tolice que a modernidade inventou. Porque o homem verdadeiramente livre, ele tem a coragem de seguir a ele mesmo. Exemplos não faltam. Mandela preferiu ficar 20 anos preso do que ser infiel a si próprio. Ele usou de sua liberdade para cumprir a sua verdade. Martin Luther King preferiu morrer do que mentir a si próprio. Não tem melhor exemplo do que Cristo nisso. Genial. Você percebe como é falso esse problema? Liberdade foi feita para você ter a coragem de se tornar cada vez mais você. Não é para você ir para qualquer lugar. Ah, eu faço o que eu quero como eu quero. Esse é um pobre coitado. Deus, me corrija se eu estiver errado, mas o Hermes, o deus Hermes, ele era o deus que indicava o nosso caminho, certo? Sim. Por que tem por trás? Por que é o Hermes? Tem alguma história dele que mostra isso? Sim, é só você olhar a etimologia. Hermes vem do sânscrito Hermi, que quer dizer pedra da ressurreição. É questão alquímica aí. Uhum. Ou seja, como é que você vai encontrar o seu caminho? Exato. Pela pedra filosofal. A tradução correta, pedra filosofal, é a pedra Hermes. Por quê? Hermes nos indica... A palavra filósofo não tem o significado que tem hoje, mas sim nos indica a nossa verdade, o nosso conhecimento. Vamos lá. A pedra filosofal era vista que tudo tocava virava ouro, os alquimistas. Isso é palhaçada, obviamente não é nada disso. Nós estamos falando da transmutação da alma. Como assim?
quando você busca o autoconhecimento, cada vez mais você vai sabendo de ti, você cada vez mais se aproxima à sua essência, à sua missão. E com isso você vai transformando a si próprio. Isso é o filosofal. É filosofia, próximo da sabedoria divina. Você vai entendendo o seu caminho. E que ele tem que ser seguido. Esse é o caminho de Hermes. E é isso que a igreja se revela. É claro. Entende? Veja o que uma igreja iria dizer para um Martin Luther King. Por quê? Porque ele lutava pelo racismo americano e tudo isso, né? Contra o sistema. Né? Exatamente. Entende? Então, ele teve esta coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Isto é a pedra filosofal. A pedra alquímica quer dizer Hermes, que a pedra é símbolo da imortalidade e nunca se degrada, de você conquistar o teu caminho de ouro. É o ouro da alma. É o ouro como símbolo da imortalidade. Vem aí da teoria das raças. Então, esta é a verdadeira alquimia. A alquimia onde você pouco se importa, como dizia Sócrates, isso aqui é mortal, mas eu não sou imortal. Eu não sou mortal. Isso aqui é mortal, mas eu não sou mortal, eu sou imortal. Isto é a tua imortalidade. Essa é a tua verdadeira religião. E não o que a igreja propõe, que é ser verdadeiro e assim se expressar. Isto é a alquimia de Hermes. Hermes te indica o caminho da coragem de ser. Sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, para todo mundo que está acompanhando a gente, eu espero que vocês estejam gostando, né? Nós somos o Lean Podcast, estamos aqui todas as semanas, tá bom? Cada semana com uma ferramenta diferente de autoconhecimento. E hoje estamos aqui com o Dr. Vítor de Sales para falar sobre a arte de viver e amar, né? Os ensinamentos da mitologia grega, psicologia mítica. É isso. Exatamente, muito bom. E para vocês que estão gostando do doutor, aqui na descrição do vídeo vai ter aí como vocês encontram ele, contato, o site do doutor com todas as 57 obras, livros, audiobooks e muitas outras coisas. É só entrar em contato com você, né, doutor, para adquirir? Sim, tem o meu site, tem o meu Instagram, que é extremamente cultural e nada de fofocas ou de caçar um, caçar outro. É o próprio Facebook, eu uso como um trabalho de divulgação dessa dignidade do homem que está tão perdido hoje em dia. O século XXI precisa de um resgate da arte de amar, da arte de viver. Ainda a coisa mais importante que existe é a tecnologia humana. Ainda esta é a nossa grande falta. Acho ótimo que você tenha um bom celular, que você tenha o seu computador e etc. Mas não pode custar a dignidade humana. Essa é a nossa grande dívida. Muito bom, muito bom. Sensacional. Rosa vai mandar uma dúvida para você, doutor, que acho que é uma dúvida que é clássica de todo mundo que acompanha a gente aí. E a gente quer saber qual a sua opinião. Manda bala, Rosa. Então, doutor, quando eu comecei, né, a terapia com você, né, não o senhor, né, que você já me ensinou isso, você me falava muito sobre governar a minha cabeça, governar os meus pensamentos e não deixar que eles me governem. Isso mesmo. Para quem está assistindo aí em casa, se você puder dar uma bússola de como as pessoas passam a dominar a sua própria mente e não ser dominada por ela. Você não vai na academia para dominar o seu braço, e o seu peito mole e sua perna. É difícil. Aliás, quando começa o exercício, dói tudo. Não só dói, como é tudo, parece impossível, né? De tão pesado esforço. Somente após longos meses você começa a ter um domínio da tua musculatura e perceber como você estava largando ela. Nós temos duas musculaturas. Temos uma musculatura cerebral, temos uma musculatura física, eu acho, do corpo. É a mesma coisa, só que nós esquecemos. Em cada esquina você acha uma
academia para deixar bumbum duro, peito duro e etc. Mas não vejo em nenhuma esquina academia para exercitar a nossa mente. Platão já comentava isso. E antes dele, séculos antes, o grande Pitágoras, que era um grande iniciado, dizia: não é possível construir um verdadeiro homem sem que ele aprenda a arte de dominar e governar as vozes mentais e as vozes emocionais. Isso é o início das escolas, dos mistérios, que de mistério não tem nada, são apenas coisa que é só de você. Então, da mesma maneira que você tem que fazer um exercício para melhorar o teu tríceps, bíceps, não sei mais o que, você tem que fazer um exercício para dominar os seus pensamentos. Eles são confusos, eles são analfabetos, eles jogam na tua cabeça, aparecem como fantasmas alucinados. De onde vem? A psicoterapia ajuda bastante, mas não é suficiente. É preciso um exercício de você identificar quais são os pensamentos e os sentimentos e as imagens que vêm, que te ajudam e aquelas que te destroem. Então, você não é o teu cérebro, senão você não falaria meu cérebro. Quem é esse meu que falou cérebro? Você não é seu braço, meu braço. Teu braço está aqui. O cérebro você não vê, nem teu pensamento você vê, mas você sabe identificá-lo. Você é uma entidade espiritual que é cabeça, tronco e membros, como a gente fala. Você governa, se quiser, ou é governado. Tá? Então, e a psicanálise, as psicologias todas fizeram muitos trabalhos sobre isso, mas nunca entenderam de que é preciso uma educação mental, da mesma maneira como é preciso uma educação física. Educação mental não é ensinar aritmética, português, etc. Isso não tem nada a ver. Isso é técnica. Técnica para a sua vida. É você entender estas imagens que te assolam, que vem, seja no cérebro, ou seja você como pessoa que está toda hora pensando e vindo, ela não pode dominar você. Uhum. Você é uma entidade que você as identifica. Ou você deixa virar uma zona total, ou você vai lá pôr uma ordem no galinheiro. Em bom português, é isso. É que nem uma criança, que pais não sabem educá-la, não sabem impor limites, deixa ela fazer o que ela quer. E ficam loucos, e a criança vai ficar louca também. Então, trata-se de um exercício, como muito bem Pitágoras dizia, aprender a governar e a calar as vozes, a voz emocional. Por exemplo, quero sorvete. Bem, vontade, as vontades. Como é que você governa isso? Colocando um crivo. Bom, está na hora de tomar sorvete? Tenho dinheiro para tomar sorvete? Vai me fazer bem? Vai me fazer mal? Você tem que avaliar esse desejo. Racionalmente. Claro, e não é só racionalmente, é a sua intuição fala, muito mais do que a razão. Epa, se liga, meu, isso aí vai acabar com o teu regime, ou isso aí não é legal para ti, entendeu? Simples. Você entra no shopping, nossa, olha aquele sapato, não sei o que e tal, mulherada especial, nesse homem também, vai. Ou você a tua intuição diz, não, pera um pouquinho, olha bem, esse cartão tá com dívida, está com problema aqui, etc. Existe um juízo de avaliação, que ou você o domina ou ele te dominará. É a tal história. Depois chegar em casa, meu Deus do céu, olha o que eu aprontei. E agora para pagar tudo isso? Estou dando exemplos banais de descontrole e desgoverno. Da mesma maneira que você vê, aquela mulher é linda, como escutei muitos pacientes mesmo. Pois é, mas doutor, deixa eu falar, é muita areia para o meu caminhão. O que ele quis dizer com isso? Que pode ser linda, não basta amar, é preciso conviver. Dá para conviver com essa mulher? Uhum. Coisa que as pessoas não têm a menor noção, percebe? Então, trata-se de você fazer um exercício. Educação financeira, o pessoal fala agora. É muito mais do que educação financeira que nós precisamos. Nós precisamos de educação mental. Educação do indivíduo saber o que é bom para ele, o que é destrutivo para ele. Para isso tem mestre, uma psicoterapia boa. A terapia mítica que eu faço é isso.
Os mitos são muito mais verdadeiros do que a gente imagina. Eles só te colocam frente a frente a tua natureza e essência como tal. Você, como tantos outros, ele também, jovens, se enrolam com gente errada, falam de amizades ou mesmo de amores e tal. Não pode... Você é levado e vem num processo de autodestruição que você não percebe. Ou você aprende a dominar isso, ou ele te dominará. Simples assim. Então, trata-se de um problema de educação mental e espiritual. Como você faz na academia, você vai pegar... Comece, por isso que eu digo, tem que ter a sua Bíblia em casa, que é a sua cadernetinha, que é no celular, faça, mas acho legal você ter o papel. Coloca as coisas. Faça uma análise. Se ajude. Não se destrua. Coloque seus pensamentos, não é? Numa folha de papel, analise-os. Analise, veja onde vai. E vá se exercitando. Não é fácil. Se fosse fácil, você nunca nem teria me perguntado. Né? Exato. Muito bom. Você falou dos mitos, né? Eu gostaria de a gente entrar no mito de Narciso. Que hoje está muito, né, na moda ali, falar de narcisistas, né? Pessoas narcisistas. E teve, na primeira vez que você veio aqui, você falou uma frase que eu achei muito interessante, que uma criança mimada se tornará um adulto narcisista. Sim. Queria que você contasse por que isso e dando luz ao mito, explicando para a galera. O mito é tão claro, né? Ele mostra um indivíduo que se apaixonou por si próprio, na sua própria imagem. E é um mito de dessexualização, deserotização, nós dizemos, né? Não se interessa nem por homem, nem por mulher, nem por ninguém. Ele só quer olhar a si próprio. Tanto é que, no mito, ele é castigado, transformado numa estátua, ou paralisado, ou na flor do Narciso, que pouca gente sabe. Em grego, Narciso é narcissus, derivou a palavra narcótico. É o narcótico mais antigo que se conhece. Então, este é uma forma de dessensibilizado, quer dizer, a anestesia. A palavra grega, né? Estima, sem sentimento. O narcótico tira os sentimentos, ele narcotiza, ele deixa você paralisado de sentimentos, ele é anestesiante. Então, o que nós vemos hoje em dia é exatamente algo fundamental. Todo indivíduo nasce fechado em si mesmo, até por sobrevivência, ele precisa cuidar de si próprio. Só que o narcisismo, quando ele é levado a esses extremos, ele impede o indivíduo a coisa mais importante que tem, tornar o animal social, tornar-se um indivíduo que pode trocar. Então, toda vez que você satisfaz todas as necessidades do indivíduo, você está construindo um indivíduo egocêntrico, que ele só recebe, ele não sabe dar. Essa é a essência do narcisismo. Ele só sabe receber. Na medida em que os pais satisfazem todas as vontades das crianças, estão construindo um indivíduo essencialmente narcisista e egoísta, porque ele não aprende, isso é um aprendizado. Ele não aprende que para eu conseguir algo de você, eu preciso dar atenção a você, eu preciso ter aquilo que se chama o afeto com as pessoas. Que é assim que se conseguem as coisas, que é assim que se constroem as relações humanas. Numa empresa, é muito importante você ser um profissional competente. Mas não basta ser competente, você precisa ser uma pessoa educada, você precisa ser uma pessoa sensível. Existe a parte das pessoas que você constrói. Se você nunca aprendeu isso, então não tem nada para oferecer. Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje na formação dos pais é que eu até acho que é para se livrar do filho, sabe como é que é? Dá tudo para ele, está tudo certo, e assim não me perturba. Só que você está construindo um monstro com isso. E você poderia explicar o mito em si? A história do Narciso. A história do Narciso é o seguinte. A deusa do amor, Afrodite, ela tem uma lei que dizia que o belo e o amor foram feitos para serem dados. E é um traidor de mim quem os guarda para si. Isso já explica muito bem o narcisismo. Então, ela criou um homem de extraordinária beleza com o intuito de levá-lo, descer do Olimpo, descer na Terra, para encantar as pessoas, para elas guerrearem menos e se amarem mais. Essa seria a ideia. Certo. Ele, quando cresceu, começou a descer.
e sentiu sede. Foi até um lago tomar água e o que ele viu lá? A sua imagem pela qual ele se apaixonou totalmente. Por que isso? Porque ele nunca tinha sido contrariado. Tudo tinha sido dado. Afrodite imediatamente ordenou que as mais belas ninfas descessem do Olimpo e fossem encantá-lo, a quebrar esse fechamento, esse egoísmo. Nada, não conseguiu nada. Então, ela ordenou que os mais belos jovens fossem encantá-lo. Por que não? Para eles, na antiguidade, não tinha importância. Importava que se amasse. Se era com o mesmo sexo ou não, era irrelevante. Então, lá foram os jovens encantá-lo. Nada também, nem aí. Desesperada, ela ordenou que a deusa mais desejada do Olimpo, aquela que dava tudo de si e nada pedia em troca, fosse lá encantá-lo, a deusa Eco. Eco é isso, né? Tudo dá e não guarda nada de si. E lá que foi ela, toda doadora, nem isso adiantou. E dizem que ela, desesperada, porque ela nunca tinha sido rejeitada, se atirou pelas montanhas e desde então nós ouvimos o seu retumbar, a sua voz, o eco. Mais bonito que 340 metros por segundo, né? Mas o que representa? Então, a Afrodite ficou muito brava e temos duas lendas aí, dois mitos. Um que ela transformou em estátua, que é isso mesmo. É bonito, mas é gelado, insensível. Isso é um narcisista, né? Paralisou numa estátua. Outra que transformou na flor do narciso, como eu expliquei, que é a flor do narcótico. Porque os latinos têm esse problema de trocar o K pelo C, é um pouco de dislexia. Narcissus, daí você entende que narcissus é narcono, narcotizar, narcótico. É o mais antigo que a papoula. Então, ele tornou-se o símbolo da insensibilidade. Então, não é só os pais que hoje criam monstrinhos insensíveis, narcotizados, dando tudo. Você não cria o sentimento de eu preciso fazer algo para você gostar de mim. Literalmente é isso, entende? Como é que você quer que... Você vai dizer, como é que eu gosto de você se você não liga para mim, não está nem aí comigo, não está nada, entende? Isso não independe de sexo, não é uma questão sexual, isso é questão afetiva, entende? Como é que acontece o afeto de uma amizade? Porque uma coisa boa que se oferece, outra coisa boa, é uma troca afetiva, interesses saudáveis e coisas boas, né, que a gente luta. É um mutualismo. Exatamente. Então, é isto que ela o castiga e se torna o símbolo. Indivíduos que nada têm a oferecer é o que nós estamos fazendo hoje. Então, eu não preciso fazer nada, aperta o botão e isso faz. Computador é máquina de burro, fabrica burros. Quando você não precisa fazer nada e faz tudo, está tornando o indivíduo insensível e preguiçoso. E a inteligência dele lá para baixo. Os pais, quando fazem tudo, também fazem indivíduos assim. E assim por diante. Essa é a tragédia do narcisismo do século XXI. E o final do mito do Narciso é que ele desce, olha para a água, vê a beleza dele. No lago, né? Exatamente. E aí ele fica paralisado para sempre. Pela autoimagem, né? Exatamente. Uma grande obra do Oscar Wilde é exatamente essa, né? O Retrato de Dorian Gray, que mostra exatamente esse caminho. Uma obra do século XIX, brilhante. Muito bom, hein, Rosa? Eu posso, então, fechar aqui pensando assim, o segredo de tudo isso que a gente conversou hoje é a gente estar no equilíbrio entre Narciso e a deusa Eco? Exatamente. Aquele que não dá nada para ninguém, só se ama, e aquela que dá tudo para os outros e acaba se esquecendo. Muito bem lembrado, porque a história da humanidade é entre aquele que nada dá e tudo entrega, está a história de toda a humanidade. Nós temos que saber o equilíbrio disso, porque não se doar te paralisa e doar tudo te mata também. Essa é a história. Quantas e quantas mães que tudo dão acabam se matando. Quantos e quantos amores assim, né? Tem até aquela música do Lupicino Rodrigues. Ela acabou comigo. Que fala justamente dessa história. E tanto homem como mulher.
Perfeito. Genial, perfeito. Que aula aqui no Lean Podcast, nosso episódio número 80, com o Dr. Victor de Sales. Para quem está em casa, já acompanha a gente, sabe que a gente tem 2 perguntas secretas e finais para o nosso querido convidado. Essa o Dr. Victor não sabia e são perguntas rápidas, viu, doutor? A gente não fez elas na sua primeira ocasião aqui, lá no episódio número 11, e agora vamos fazer uma do Maurício. A minha pergunta é a seguinte, doutor. Se o senhor tivesse à sua disposição uma máquina do tempo e você pudesse entrar nessa máquina e viajar para o passado, para visitar uma época da história da humanidade, para reencontrar alguém, ou se você pudesse entrar nessa mesma máquina e ir lá para o futuro para ver como vai estar o Dr. Victor ou como vai estar a humanidade lá na frente, você entraria nessa máquina do tempo e viajaria para onde? Uma pergunta livre, hein? Ver sobre o futuro, você fala? Você pode entrar na máquina do tempo e viajar para o passado ou para o futuro, para encontrar alguém, para vivenciar uma história da humanidade. Para onde que você iria? Tem tantas épocas bonitas e com catástrofes. Toda época tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu não acho que houve... eu desconfio muito de quem me fala, porque no meu tempo, porque você já morreu, você vai para a funerária, está aqui saindo... Não existe isso. A melhor época da tua vida tem que ser hoje. Não existe melhor época. Existe o desafio de você fazer de cada dia da tua vida a melhor época. Sensacional. Eu não mudaria isso. Eu não mudaria. Com todos os defeitos que o século XXI tem, eu consegui dentro dele encontrar muitas qualidades, que são, em primeiro lugar, os meus amados alunos. A melhor coisa que eu escutei que eu escutei na Unifesp agora, recentemente, quando fui dar uma aula magna lá, disseram assim, o patrono, né, foi lá conversar e disse, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui, a gente sabe que o senhor é autoritário, mas a gente gosta do senhor assim. E eu respondi, não sou autoritário, é só me obedecer que está tudo certo. Por quê? Dizem que eu sou tradicionalista, eu não sou tradicionalista, eu só dou valor a tudo que funciona e funciona bem. Eu não posso admitir numa sala de aula um indivíduo com um celular, por exemplo. Ele está atrapalhando a mim e aos outros. Eu desligo meu celular, entende? Então, isso não é tradicionalismo. É você fazer valer as coisas que funcionam, entende? E ele continuou dizendo assim, por favor, não vai se aposentar, a gente precisa muito do senhor aqui. Foi a melhor coisa que eu poderia escutar. Aos 75 anos, indo para os 76 quase, você ter alunos de 30, 35 anos, mas são da idade de vocês, não posso, e dizer que precisam de mim, então eu estou cumprindo minha missão. Não preciso mais nada. Genial, genial. Agora é a pergunta do Rosa, doutor Victor. Muito bom, Manda muito bala bom. aí. Doutor, se você pudesse falar com o doutor Victor, que não era doutor ainda, né? O Victor, lá dos seus 20 anos de idade, se você pudesse ir lá conversar com ele, o que você falaria pro Victor? Bom, a primeira coisa, não diria para ele não faça as burradas que você fez, porque se não fosse as burradas eu não aprenderia nada. Eu nunca vi ninguém aprender com acerto. A gente aprende com burradas. Então eu diria para ele, olha, continua assim, viu? Continua, vamos embora. Não muda nada. Não muda, continua evoluindo, continua lutando para evoluir. É isso que eu ia dizer para ele e faça o melhor possível para si. Eu nasci para servir o outro e estou muito feliz com isso. Missão cumprida. Nessa época você já tinha essa consciência ou ela se deu? Acho que sim. Acho que não tão clara como tenho hoje, mas eu sabia que esse era o meu caminho. Porque meu pai era diplomata de carreira e eu recusei seguir. A nossa família toda diplomatas. Até eu falei uma coisa que eu nunca deveria ter dito. Naquela época eu era bocudo, né? Vamos dizer assim. Todo adolescente é bocudo, né? Quando eu falei, eu não vou seguir carreira diplomática. Falei, como que você não vai seguir? Porque eu não nasci para mentir. Nunca devia ter falado isso para ele, né? Porque diplomacia é um bando de mentirosos, né? Tudo bem. A própria palavra, né? Mas não era bem isso, né? Mas isso realmente... Mas adolescente, sabe como é que é? Adolescente é bocudo. Sim, sim. Não posso me condenar porque eu era bocudo. Não tem muito filtro, né? Não, a gente era assim. E esse doutor, né, entrou, né, em vez de ir lá seguir a carreira de diplomata, pegou um navio e foi para a Índia descascando batata, né? Foi. Essa é a maneira que eu encontrei para fugir do sufoco que era. Sabe, ir no cinema com a sua namoradinha, ter guarda-costas atrás, segurança, você não dá, né?
Então, isso sim, eu sempre tive um espírito extremamente independente. Mas não era independente, faço o que eu quero, como eu quero. Eu ouvia a minha voz interior. Era muito poderoso. Meu demo sempre foi muito poderoso. Sempre. Toda vez que eu tentava contrariá-lo, eu tomava na cabeça. Então, eu não me arrependo disso, não. Muito obrigado, bom, viu, muito doutor? Bom, obrigado pela sua presença. Gostou de estar aqui mais uma vez com a gente? Maravilhoso. Foi ótimo, hein? Primeiro são meus amados discípulos, É. imagina, eternamente meus Nosso amados mestre meninos, não tenha dúvida. Eu me orgulho de ver esse trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho de paideia mesmo, é um trabalho de formação, de ajudar. Espero que estejam alcançando cada vez mais esses jovens para a arte de viver e amar. Muito bom. Exatamente, para você que está aí, né? Manda bala, Rosa. Para quem tá aí, igual o doutor Vitor acabou de falar, para essa mensagem aqui do doutor espalhar para mais pessoas, é só dar um like na live ou se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. Isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, ajuda a gente, né, de uma maneira aí de graça, free. Então tá fácil, é só clicar aí no joinha embaixo do vídeo. Se você chegou até aqui, pô, né? Com certeza. E também tem o nosso Apoia-se, né? Vamos colocar o Apoia-se na tela. O Apoia-se é o quê? É o nosso clube de assinaturas ali para quem gosta da gente, para quem gosta do nosso conteúdo. A gente tem crescido bastante aí, conseguido dar um up no nosso canal, trazendo melhor áudio, melhor vídeo, melhores convidados, aumentando o nosso time aqui. Então, para você que está gostando, que está maratonando o link todas as semanas, a gente convida você a ver aí o primeiro link da descrição ou também aqui o QR Code na tela, para vocês conhecerem um pouco mais. E tem nossos conteúdos exclusivos. Boa. Todas as semanas, os convidados gravam ali uma pergunta secreta, aquela pergunta que não vai aqui para o episódio, né, longo do YouTube. Então, a gente conta com o auxílio de vocês. Vai ter uma pro doutor agora. Exato, aqui. vamos fazer. Bom, a gente agradece bastante aí. Vamos colocar câmera geral aqui. Aê, câmera geral. Obrigado, hein, doutor? Vamos dar tchau pra galera aí. Valeu, hein? Obrigado. Até a próxima, Tchau, até a tchau. próxima semana. Abraço a todos.